Eu tô trazendo uma informação hoje de que se o seu avô falecer ou sua avó falecer, você pode ter direito à pensão por morte. Patrícia, mas do meu avô e da minha avó, sim. E eu vou explicar para você como que funciona, tá bom? Mas antes disso, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nós temos lives aqui de segunda e sexta-feira às 20 horas do horário de Brasília. Se você não conseguir assistir ao vivo, as lives ficam salvas, tá? Na aba ao vivo aqui do canal do YouTube, beleza? Vamos lá? Gente, para ficar mais claro, eu já vou começar apresentando algumas decisões do tribunal e com base nessas decisões a gente vai explicando a lei, tudo bonitinho, beleza? Então eu vou pedir, por favor, para você já entrar no Jus Brasil, tá? O Jus Brasil, você vai lá no Google e você vai digitar Jus Brasil, tá bom? Faz essa gentileza, eu já vou compartilhar aqui com vocês a tela. Eu gosto muito do Jus Brasil, porque lá você tem uma ideia de decisões, não só aqui do Tribunal de São Paulo, onde eu tô, mas também de tribunais do Brasil, tá bom? Então, já estou compartilhando aqui. Deixa eu só diminuir, gente, a minha imagem. Vocês já sabem como funciona. Deixa eu colocar ela aqui, tá? Bom, nós vamos ver primeiro uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, São Paulo, tá? Essa decisão do tribunal, ela é chamada de acórdão. Então, quando a gente tem uma decisão do tribunal, nós chamamos de acórdão, beleza? É de agosto de 2024, não é tão antiga assim. Recurso inominado cível, gente, é o nome de um recurso. Lembrando que quem entra com recurso é quem perde tudo ou quem perde uma parte. Então, por exemplo, eu entro com uma ação pedindo a concessão de pensão por morte. E suponhamos que na decisão do juiz ele fale que eu não tenha direito. Eu entro com recurso e levo o processo para o tribunal, tá? Agora, suponhamos que eu entre com a ação, peça pensão por morte, e aí o juiz, ele dê a pensão por morte, ele conceda a pensão por morte, mas com alguns parâmetros, né? Algumas observações. Peraí, Patrícia, a pensão por morte, ela é devida? Mas só nesse período, não todo o período que você quer, entendeu? Então, foi concedida a pensão por morte que eu pedi, mas com algumas restrições naquilo que eu havia pedido. Então, eu perdi parcialmente. Aí eu posso também entrar com recurso e levar o processo para o tribunal decidir, beleza? Vamos lá, gente. Pensão por morte. Concessão. Neto recebia a pensão alimentícia da avó. Condição de dependente caracterizada na seara previdenciária. Aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a primeira coisa que é o seguinte: o neto, nós sabemos, inclusive eu quero fazer vídeo sobre isso no canal, que o avô e a avó pode ser condenado a pagar pensão alimentícia para o neto. Então, se essa avó falece e o neto recebia a pensão alimentícia, ele pode pleitear um pedido de pensão por morte. Olha que interessante, né? Não é todo mundo que sabe disso, mas eu acho legal trazer, porque às vezes a pessoa recebeu uma pensão alimentícia do avô, o avô faleceu, ela fala, e agora? Né? E agora não, calma.
Você pode tentar pedir uma pensão por morte, tá bom? Vamos lá, ó. Número 1. Deixa eu abrir aqui no meu que eu vou grifando, ó. Trata de recurso interposto pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, concedendo a pensão por morte da avó em favor do neto. Aqui, gente, tanto o autor como o réu entrou com recurso, tá? O autor provavelmente ele perdeu algumas coisas e o réu perdeu tudo, né? No caso, foi concedido já pelo juiz a pensão por morte. Vamos continuar. Número 2. A avó paterna, ora falecida, pagava pensão alimentícia ao neto por decisão judicial, comprovando a efetiva dependência econômica do menor, embora não tivesse a guarda judicial. Então, não é porque paga a pensão alimentícia tem que ter a guarda judicial. Aqui foi feita uma observação. Não é necessária a guarda judicial. Basta ficar comprovada a dependência econômica do menor. Ou seja, ele recebia uma pensão alimentícia da avó, não tem como se manter com o falecimento da avó, então existe uma dependência econômica. E aí, por isso, ele pleiteou a pensão por morte. Vocês entenderam? Ó, o genitor do autor é falecido. Quem que é o autor? É o neto, gente. O genitor do autor, ou seja, o pai do autor é falecido. E a genitora, a mãe, não possui meios de prover o seu sustento. Tudo isso comprovado. Então, nós temos uma situação que a avó paga a pensão alimentícia para o neto, a mãe do filho, do neto, do menino, não tem como pagar para ele, não tem como sustentá-lo. O pai do menino é falecido. Quando a avó que pagava a pensão alimentícia falece, o menino, o neto, entra com uma ação e impede a pensão por morte. Aí o juiz fala, apesar da avó não ter a guarda judicial, ela pagava a pensão alimentícia para o neto, fica comprovada a dependência econômica, esse neto não tem pai e a mãe não tem condições de sustentar. Vocês estão vendo aqui? Que legal, como o juiz vai colocando, descrevendo tudo bonitinho, né? Aí ele fala, aplicação do artigo 33, parágrafo 2º da Lei 8.069 de 90, que prevê a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário. Pô, Patrícia, mas aqui não é guarda. Sim, pode estar utilizando por analogia, né? Porque é o que tudo indica aqui, a avó não tinha guarda judicial, tá bom? A analogia, gente, são casos semelhantes, você pode aplicar, né? A lei, um princípio, lembrando que ordenamento jurídico não é só lei. Não é só lei, o juiz pode decidir com base em lei, em princípio, em costume, jurisprudência, analogia, com várias situações ele pode decidir, tá bom? Vamos lá. A melhor exegese dada a expressão menor tutelado contida na redação do artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8.203 de 91 é aquela que considera para fins previdenciários como menor tutelado não apenas o assim declarado judicialmente, para o fim de proteção de seus bens, mas também o menor desprovido de patrimônio material, que não esteja sob guarda circunstancial e cujos pais não exerçam poder familiar. Então, tá dizendo bem claro aqui, o menor tutelado não é aquele só declarado pelo juiz. É aquele também que não tem condições materiais, que é desprovido de patrimônio material. Olha que legal. E aí, quando você vê o artigo 16 da Lei 8.213 de 91,
Eu até deixei aqui, ó, artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. A avó era segurada do INSS. Então, são beneficiários do regime na condição de dependente, ou seja, um beneficiário que pode receber um benefício do regime geral de previdência social, ou seja, do INSS, ele tem que ter a condição de dependente de quem é segurado, ele tem que depender de quem é segurado, tá? Isso é o artigo 16, o caput, tá bom? Aí a gente descendo, vamos lá, ó. Gente, tem algumas palavras aqui, caput, essas coisinhas aí, que eu já até expliquei em outros vídeos, tá bom? Olha aqui 10, parágrafo 2º. Quem colocou o parágrafo 2º nesse artigo 16 foi essa lei 15.108 de 2025. Essa lei é desse ano, gente. Tá? Olha aqui, ó, lei de 13 de março de 2025. Ela acrescentou o parágrafo 2º na lei 8.213 de 91. Então, muita coisa muda, tá? Vamos voltar na lei. Gente, depois vocês anotam aí os artigos, as leis, pra vocês verem com calma. E se tiver dúvida, eu sempre coloco na descrição meu WhatsApp, tá? Então, você clica no link e me chama caso tenha alguma dúvida com relação ao tema que está sendo proposto tratado. Outra coisa, na descrição eu também coloco links de outros vídeos que tenham relação com o tema atual desse vídeo. Então, vocês sempre dão uma olhadinha na descrição que vale a pena, tá bom? Porque aí você já vai direto. Porque às vezes eu falo, informo alguma coisa, conforme vídeo tal. Então, ou fica no card, tá? Aqui do vídeo, para você clicar diretamente numa legenda que aparece no vídeo, nos cards, ou então na própria descrição, tá? Vamos lá, o parágrafo 2º diz o seguinte: o enteado, o menor sob tutela e o menor sob guarda judicial equiparam-se a filho. Então, se for um enteado, se for um menor sob os seus cuidados ou um menor sob uma guarda judicial que você tem a guarda, equipara a filho. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tá vendo o caso da avó. Mas eu entendo que se eu falecer e tiver um enteado, ele pode vir pleitear uma pensão por morte minha. Entendeu? É isso aí, tá? Vamos lá. Mediante declaração do segurado e desde que não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação. Gente, tem que provar que não tem condições de manter o sustento. Então, não adianta, minha avó faleceu, eu quero a pensão por morte. Tá, mas você recebia a pensão alimentícia? Recebia. Tá, ou suponhamos, não recebia, mas eu dependia economicamente dela. Uma outra situação. O pai faleceu, minha avó que me ajudava. Outra situação. Estão entendendo? Então, aí você pode estar pleiteando uma pensão por morte. Eu faleci e deixei um enteado. O enteado dependia de mim. Ele pode estar pleiteando uma pensão por morte. Por que não? Entenderam? Então, olha que legal. E eu gosto de mostrar isso, as decisões, porque a gente começa a destrinchar o tema e começa, às vezes, você fala, poxa, eu tenho algo na família, uma situação dessa, um amigo meu. Por isso que eu peço também, gente, para vocês compartilharem as lives e os vídeos, porque a informação começa a ser passada e as pessoas começam a ter acesso a situações ou a benefícios que elas teriam, que elas têm, na verdade, direito, mas elas nem sabem, né? Então, é legal a gente disseminar, porque compartilhando, dando joinha aí, né? Curtindo o vídeo, like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, beleza? Vamos continuar aqui, gente, ó.
Bom, nós vimos o artigo 16, vamos dar um pulinho? Vamos aqui no item 4. A pensão deve ser concedida ao menor até que se complete 21 anos de idade, ainda que exerça curso universitário. Então, mesmo ele exercendo faculdade, é devido até 21 anos de idade. Né? Aplicação, por analogia, da súmula 37 da TNU, tá? Turma Nacional de Uniformização. Então, você pode ir no Google colocar súmula 37 da TNU. Na hora que você colocar, vai abrir isso daqui, ó, essa tela. Gente, nem eu tô enxergando. O negócio é tão minúsculo a letra. Deixa eu aumentar. E aí, a gente vai para aqui, ó. 37, tá? A pensão por morte devida ao filho até 21 anos de idade não se prorroga pela dependência do curso universitário. Então, mas ele tá com 24 anos, né? Tem que pagar pensão por morte. Igual às vezes a gente consegue na pensão alimentícia, que eu vou ter que deixar inclusive aqui o link na descrição, porque se você for ver lá tem essa questão de até 24 anos tá fazendo faculdade. Isso está sendo bem discutido e lá, gente, nesse vídeo que eu trato, acho que é vídeo ou live, eu não lembro agora, ou deve ter os dois, eu trato bem especificamente porque não é só estar fazendo faculdade que aí tem que pagar a pensão alimentícia. Tem algumas regras que estão lá no vídeo para você conferir, eu vou deixar na descrição, tá? Então, aqui tá falando, é até 21 anos de idade a pensão por morte. Tá? Então, o juiz decidiu com base na súmula 37 da TNU, tá? Que é a Turma Nacional de Uniformização, beleza? Aí, ao final, número 5 aqui, que a gente tá lendo, o recurso da parte autora e da parte ré que se nega provimento. Pô, Patrícia, mas ele não ganhou a pensão por morte? Ele ganhou. Na verdade, o juiz deu a pensão por morte. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. O juiz deu a pensão por morte. Então, o INSS entrou com recurso. Só que como a pensão por morte foi mantida no tribunal, o recurso da parte ré foi negado o provimento, ou seja, perdeu. Patrícia, mas por que o da autora também? Você não falou que ele ganhou? Sim. Provavelmente ele ganhou, provavelmente não, ele ganhou a pensão por morte com a decisão do juiz, mas provavelmente ele pedia até 24 anos de idade, curso universitário. E aí o juiz não deu pensão por morte até 24 anos de idade, ele recorreu para o tribunal e o tribunal falou, não, é até que se complete 21 anos de idade. Então, por isso que mesmo sendo neto, o autor ter entrado com recurso, ele está constando que ele perdeu, entendeu? Provavelmente por conta disso, da questão da idade, tá? E aí é o que eu disse no começo do vídeo. Você pode entrar com recurso quando você perde tudo, como no caso do INSS, ou quando você perde apenas uma parte. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Uma outra situação. Deixa eu ver. Tá muito. Tal. Eu quero falar essa daqui, gente. Antes. Agora a gente vai falar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Novembro de 2024, é recente. Você pode perguntar, Patrícia, mas lá, por que era Tribunal Regional Federal e aqui é Tribunal de Justiça? Não é tudo na federal? Calma, gente. Lá, Tribunal Regional Federal, que a gente falou, acabou de falar, porque é INSS, então é no âmbito federal. Aqui é Tribunal de Justiça porque é uma pensão por morte, não é do INSS, é um caso de servidor público estadual. Então, a gente fala de Instituto de Previdência de Servidor do Estado aqui do Espírito Santo. Então, vai para a Justiça Estadual, não vai para a Federal. Tá vendo como vocês aprendem aqui comigo? Eu gosto de explicar, gente, ponto por ponto, né? Sem juridiquês. Vamos lá. Direito previdenciário, apelação civil, pensão por morte, dependência econômica, netos sob guarda.
A ausência de comprovação de dependência econômica efetiva. Reforma da sentença, improcedência do pedido. Perdeu. Então, eles entraram com um pedido de pensão por morte, o juiz deu essa pensão por morte, né? A decisão do juiz que concede a pensão por morte é chamada de sentença. Então, pelo que nós lemos aqui, ok, ele ganhou a pensão por morte, os netos. Só que aí, o Instituto de Previdência do Servidor Público do Estado do Espírito Santo entrou com recurso chamado apelação e levou o processo para o tribunal. No tribunal, houve uma decisão chamada de acórdão, que saiu em novembro de 2024. Tá aí a data. Nessa decisão chamada de acórdão, foi reformada a sentença. Ou seja, a sentença não deu a pensão por morte, o tribunal tirou a pensão por morte. Por isso, improcedência do pedido, perdeu o pedido, tá? Vamos rapidamente aqui, ó. Apelação civil e remessa necessária contra a sentença que julgou, são dois tipos de recursos, tá, gente? Que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de pensão por morte aos netos da ex-segurada do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. Os autores residiam com a avó até seu falecimento e alegam dependência econômica para fins de obtenção de benefício, ou seja, para receber a pensão por morte. Aí vamos continuar. A questão em discussão consiste em verificar se os autores, na condição de netos da falecida segurada, comprovaram a dependência econômica necessária para fins de obtenção do benefício de pensão por morte, nos termos da legislação previdenciária aplicável. E aí a gente fala de uma lei complementar estadual, porque a gente está falando de servidor público estadual. Por isso que às vezes quando o cliente vem para mim e fala, Patrícia, eu sou servidor público estadual, então a gente não tem como parâmetro INSS. A gente já vai para a regra própria, para a lei própria, tá? É um regime próprio, não é o regime geral de previdência que é o INSS, tá bom? Vamos lá. Razões de decidir. A legislação previdenciária estadual exige comprovação da dependência econômica para que menores sob guarda sejam considerados beneficiários da pensão por morte, conforme artigo 34 e artigo 54 da Lei Complementar Estadual 282 de 2004. Você pode colocar no Google e consultar. É do Espírito Santo essa lei, tá, gente? Mas eu não vou abrir aqui, até porque já está falando. A legislação previdenciária estadual exige a comprovação. Então, esses artigos, eles tratam disso, da exigência de comprovação, tá? Número 4, continuando aqui, ó. O exercício da guarda dos autores pela avó não foi comprovado nos autos. Não foi comprovado no processo. Autos é processo. Já que, durante o período em questão, a mãe dos autores residia com eles e o pai pagava a pensão alimentícia, evidenciando a presença dos genitores e a ausência de exclusividade da guarda pela avó. O suporte financeiro fornecido pela avó, inclusive com custeio de algumas despesas, não caracteriza a dependência econômica exclusiva, considerando-se a presença e o suporte dos pais. Gente, aqui é uma situação totalmente diferente da situação anterior. Aqui os netos, a avó faleceu, mas eles têm pais vivos. O pai paga a pensão alimentícia e os netos, eles vivem com a mãe. O fato da avó ajudar com um dinheirinho, uma mesada, não quer dizer que isso seja prova de dependência econômica. Cuidado, tá? E aí tá falando aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, tá, gente? É isso,
Eu não vou nem continuar lendo aqui, porque a gente já, o ponto aí fala da guarda efetiva, exclusiva pelo avô ou avó, mas assim, o ponto crucial dessa decisão é que eu acabei de ler para vocês, explicar para vocês, tá? Vamos numa outra agora. Tribunal de Justiça de São Paulo. Não esqueci de São Paulo não, gente. Você já ia falar, pô, Patrícia, cadê São Paulo que você não trouxe? Tô trazendo agora. Outubro de 2024, tá? Apelação é o nome de um recurso. Patrícia, por que que é Tribunal de Justiça? Gente, a mesma coisa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A pensão por morte aqui é servidor público estadual, então não vai para o Tribunal Regional Federal. Não é o INSS, tá? Então vai na estadual, tem lei estadual. Olha só. Pretensão do neto, maior incapaz. Apesar de ser maior, gente, ele é incapaz. A pensão por morte de seu avô e servidor público estadual, qual detinha sua guarda, convivendo com o autor desde o nascimento deste. Então, o autor, que é o neto, ele pretende a pensão por morte. Primeiro, esse neto ele é maior, só que ele é incapaz. Ele convivia com o avô desde o nascimento dele e o avô é ex-servidor público estadual. A administração pública, ela negou a pensão por morte, está dizendo recusa da administração em conceder a pensão por morte, sob a alegação de que o neto não se enquadraria no rol de beneficiários previsto no artigo 14 da Lei Complementar 1354 de 2020. Tá? Que trata da questão da administração pública, que é a lei a qual o ex-servidor público estadual está vinculado, ok? Que é o avô que faleceu. Então, nessa lei, no artigo 14, não fala que neto é beneficiário. Então, o órgão, né, a qual o avô trabalhava, falou, não vamos pagar pensão por morte. Não está no artigo 14 da lei. O que aconteceu? O neto entrou com uma ação. Autor incapaz interditado que se equipara a filho inválido. Inclusive, ao que tudo indica, gente, eu não abri aqui o processo, esse neto maior incapaz, ele era inclusive interditado. E aí é filho inválido. Eu quero inclusive falar, eu acho que não tem um vídeo aqui no canal sobre ação de interdição. Talvez eu faça uma live sobre isso. Quem sabe? Talvez eu faça uma live sobre isso que eu acho interessante. Muita gente tem dúvida, não sabe o que é interdição, curatela, e é importante a gente explicar, tá? Enfim, vamos continuar aqui. Aí fala inteligência, artigo 14 da lei complementar, você pode abrir aí, tá bom? É uma lei complementar própria. Necessidade de se interpretar a norma em harmonia com os preceitos constitucionais que protegem a família natural e incapaz. Então, resumindo, o que está dizendo aqui o tribunal? Olha, não é porque o neto, a palavra neto, não consta no artigo 14 da Lei Complementar Estadual, a qual o servidor, que era o avô, era vinculado, não fala em neto, que o neto não deva receber pensão por morte. Até com base em preceito constitucional, que protege a família natural e o incapaz. Ou seja, com base na Constituição Federal, eu estou trazendo aqui, né? Além do que, aprova no processo de dependência econômica. E aí o recurso foi desprovido, ou seja, o instituto aqui, a administração, o órgão, né? Perdeu o recurso e a sentença, ou seja, a decisão do juiz que já tinha dado a pensão por morte para o neto foi mantida no tribunal. Gente, eu assim, deixa eu voltar aqui para mim. Eu acho linda essas decisões. Eu leio, gente, e eu me apaixono pelo que eu leio. Porque assim, eu vejo a coerência, né? Mesmo que eu não concorde, às vezes, com algumas decisões do tribunal, juízes, enfim,
tem coisas que eu vejo muito a coerência, a linha de raciocínio daquele juiz, do desembargador. Então, ele vai desenvolvendo, ele traz com base na Constituição Federal, ele traz com base em princípios a decisão. Então, isso que é a beleza, né? E eu gosto de estar mostrando para vocês falarem: nossa, poxa, legal, eu não sabia disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, dá um joinha. Eu vou finalizando por aqui, tá? E vou deixar na descrição os links para vocês assistirem de vídeos de assuntos relacionados, tá bom? Super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!